Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos protegendo, nos tranquilizando, nos harmonizando e dando-nos um dia muito feliz em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós não podemos guardar mágoa, rancor e ódio, porque o Senhor Jesus nos diz em sua palavra, em 2 Colossenses, ou melhor, desculpem, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós estamos vendo o surgir de grandes perseguições contra os cristãos fiéis. Sim, porque os infiéis já estão mudando. Os infiéis já estão seguindo outros caminhos e não é pela maneira em que estão se apresentando fiéis à palavra. Isso nos faz ficarmos mais alerta, porque as profecias estão se cumprindo, pois a palavra de Deus também nos diz que nós devemos ter cuidado, zelos com os falsos profetas, com os falsos cristãos. E esse despertar nos faz ficar mais alerta, mais consciente daquilo que somos. O sofrimento virá, mas nós o superaremos pela graça e pelo amor e pelo poder que Deus nos dá. Aí em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 5, ele nos diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Não é? Mas o que é consolação? O que significa realmente consolação? É um substantivo feminino que significa alívio dado à aflição, alívio dado à dor de alguém. É um lenitivo, é uma palavra de conforto, de consolo, que transforma aquilo que nós estamos sofrendo mais minimizado, com mais suavidade. Isso nos fortalece, nos engrandece, nos faz com que a nossa fé seja muito mais fortalecida em nome do Senhor Jesus. Ainda em Atos, no capítulo 9, no versículo 4 e 5, nos diz: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Isto acontecerá com todos aqueles que perseguem a palavra, porque perseguindo a palavra está perseguindo o próprio Cristo. Perseguindo a palavra está perseguindo os seus fiéis, que destemidamente enfrentam e não se acovardam diante de tantas ameaças de fechamentos das igrejas, de fechamentos dos cultos domésticos, dos cultos públicos, e de se falar deste Cristo Salvador que deu a sua vida por estes que nos perseguem. Deu a sua vida e derramou o seu sangue por aqueles que perseguem o seu povo. E nós temos que ainda amá-los e orarmos por ele e não odiá-los. Não persegui-los, não investir contra eles, mas orar e suplicar ao Deus Todo-Poderoso, que em todas as épocas, em todas as batalhas, foi mais que vencedor. Ainda em Romanos capítulo 16, 24, ele nos diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Em qualquer situação, a graça de Deus está em cada um de nós, nos fortalecendo, nos ajudando, nos protegendo, dando-nos força para sermos mais que vencedores. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28, repete, confirmando aquilo que Deus nos diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É muito importante conhecer e dela não se desviar, porque a palavra ela é sólida e ela é interminável e indestrutível, porque é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 16, 3 nos diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-vindos ou bem recebidos, serão protegidos pelo poder espiritual de Deus. 1 João, capítulo 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor de Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amemo-nos uns aos outros como Deus nos ama. Filipenses 4, capítulo 4, vou repetir. 4, versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderem e receberem e ouvirem e virem em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ele nos protegerá, Ele nos dará forças, Ele nos dará aquilo que nós mais precisamos na angústia, é a paz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Está em Efésios capítulo 4, versículo 29. A palavra de Deus nos dá sempre uma palavra minimizadora da angústia, do sofrimento e da dor. Desculpa. Como é bom servir a Cristo. Não precisamos bancar o sábio aos nossos próprios olhos, que não sejamos, nem nos apropriemos desta vaidade de ser sábio diante de nós mesmos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isto dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Está em Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Está no Salmos, capítulo 133, versículo 1. O Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Está em Salmos 16, versículo 5. Quer ver Deus tocar no seu coração? Então leia um salmo todos os dias, medite sobre ele e faça-se feliz, recebendo a palavra e o Cristo Salvador em seu coração e em sua vida. O que é nascido de Deus, vence o mundo. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está em 1 João, capítulo 5, 4 e 5. É preciso conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, por amor a cada um de nós, inclusive ao amor aos seus perseguidores, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos em todas as condições, em todos os níveis. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Este é o Deus que nós pregamos para você, perseguidor. Para você que deseja o nosso fim e a nossa morte. Para você que deseja exterminar com o cristianismo na face da terra. Não se deixe enganar, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está em Romanos capítulo 12, versículo 21. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. É muito importante você conhecer
para não enveredar por caminhos tortuosos que levam à morte e à perdição. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de vós, porque ele cuida de todos nós, de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei, vou repetir: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, não vê a aparência, mas vê o coração. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aprendei com a palavra e vivei em santidade e fé. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, fazendo sempre o bem, sem olhar a quem. 1 Pedro 2,16. É a graça e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando a todos nós, a todos vocês, o seu recado e a sua mensagem. Vivam, vou repetir, como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2,16. Graça e paz sejam multiplicadas em vossos corações e em vossa vida pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Este Deus Todo-Poderoso quer lhe salvar. Este Deus Todo-Poderoso deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para você, perseguidor implacável dos cristãos, se converter e ganhar a vida eterna. Ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de aceitar, ainda é tempo de confessar os seus pecados a Ele e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Vou repetir: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 2 Pedro 1,2. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias capítulo 17, 7. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, 24 a 26. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 12, 1 e 2. Ou melhor, Salmos 121, 1 e 2. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia pode mudar os seus pensamentos. Tenho visto aí um ministro que se diz cristão, mas também se confessa comunista, que ele não conhece a Bíblia, ele conhece textos bíblicos para se salvaguardar dos seus pecados, da sua ira contra o povo de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Nós damos graças a Deus por estas revelações, porque aí se vê comprovadas as profecias de Deus, dos falsos profetas, dos enganadores, dos mentirosos, que muitos seguem, igrejas inteiras. Nós temos visto os testemunhos. A Bíblia nos diz
para durante a noite nós agradecermos pelo dia que se foi. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Salmos 63, 6 e 7. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, 8. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias 31, 25. Este é o Deus Todo-Poderoso que você professa, mas não conhece, perseguidor do Evangelho de Deus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. É confiar, acreditar e não renegar. E não negar, enfrentar os perigos, confessando. Entrega tuas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Está em Salmos 55, 22. Meu amado, de manhã ouves o Senhor, ouve, Senhor, o meu clamor. De mandar-te, apresento a minha oração e guardo com a esperança. Salmos 5, 3. Ore ao deitar, ore ao levantar. Agradeça pelo dia e pela noite que se foram, pelo novo dia e pelos que ainda virão. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmos 25, 1. É a Ele que nós devemos reverência. É a Ele que nós devemos adoração. Não há um outro nome entre o céu e a terra pelo qual nós devamos nos ajoelhar e orar. Bendita, ó minha alma, não esqueça nenhum de suas bênçãos. Salmo 103, 2. Meus amados, chegou o meu tempo. Se você gostou, envie para outras pessoas, envie para os irmãos. Dê o seu like, gostei. Se gostou mesmo, inscreva-se em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos, como dizia o nosso saudoso pastor Roberto Marcaster. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.